Excelente tarde para você. Consulta ao doutor chega no nosso horário marcado, às 4 horas da tarde. Muito obrigada mais uma vez. É um grande prazer estar na sua companhia. E dessa vez, gente, vamos começar o nosso programa de hoje de uma forma diferente. Afinal de contas, hoje, dia 20 de agosto, a Igreja Internacional da Graça de Deus comemora seus 44 anos. Pois é, 44 anos transformando vidas. Eu gostaria de trazer para vocês, para você que me assiste, uma expressão que diz o seguinte: a fé sem obras é morta. Por que eu trouxe essa frase? Essa frase, gente, consta no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 26, e ela pontua a importância do trabalho social, ela pontua a importância da obra da igreja. Pois é, a obra chega, gente, acolhendo, ajudando, transformando vidas, aonde muitas vezes o Estado não alcança. Então, num dia como hoje, eu e toda a equipe do Consulta ao Doutor desejamos, é claro, vida longa, 44 anos, como disse com o Kleber Werneck, 44 anos e contando. Então, vida longa à Igreja Internacional da Graça de Deus. E a gente separou aqui uma homenagem. Vamos assisti-la. Pega no pezinho dele. Era todo, totalmente pra dentro, mas Jesus fez a obra. Olha que coisa bonita aqui, pessoal. Arthur, você está abençoado. Aleluia! Hoje é o dia da Igreja Internacional da Graça de Deus. No início da sua vida ministerial, o missionário R.R. Soares tomou uma grande decisão. Jesus, o mundo perdeu o médico, mas o Senhor ganhou um pregador. E nós ganhamos uma igreja abençoada. Ganhamos pregadores fiéis à palavra de Deus. Ganhamos irmãos especiais na família de Cristo. Hoje, a Igreja da Graça é presente não só no Brasil, mas em todo o mundo. E milhões de pessoas diariamente conseguem ter acesso à palavra através da TV, da rádio, internet ou em mais das 3.000 igrejas espalhadas por toda a terra. Nós damos glória e vamos todos dar a volta da vitória. Parabéns a todos os membros, obreiros, pastores e a todos que de alguma forma participam da Igreja Internacional da Graça de Deus. Que venham muitos e muitos anos e que sejamos cada vez mais fortes. O tempo passou, mas a essência não mudou. Muito orgulho em fazer parte dessa história. Atrás não volto não. E vamos aplaudir a Jesus. Muito orgulho em fazer parte dessa história. E você que me assiste, que tem a sua história de transformação, a sua história de realização, que você queira compartilhar a sua história aqui com a gente, não perca a oportunidade, mande o seu relato para o 0 Operadora 11 3337 5886. Se você quiser apenas dar os parabéns para a Igreja Internacional da Graça de Deus por esses 44 anos, nós teremos o maior prazer em receber os seus parabéns. Então, entra lá no seu WhatsApp e manda sua mensagem para a gente, estamos aguardando por ela. E vamos então, gente, dar início ao nosso Consulta ao Doutor, porque o tema de hoje vai tratar sobre sustentação, mobilidade e como lidar com as inseguranças na hora de realizar atividades do cotidiano, atividades físicas. Você sabe mais ou menos de qual região do nosso corpo que eu devo estar falando? Falei sobre sustentação, falei sobre segurança, mobilidade. Eu estou falando sobre os nossos estabilizadores, os nossos joelhos, mais precisamente os nossos ligamentos. Se você conhece alguém a quem esse tema possa interessar, nós estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Então, corre lá e compartilha o link dessa transmissão com essa pessoa que precisa ouvir mais sobre esse assunto. Te convido também a você enviar a sua dúvida, enviar o seu relato. Se você sofre com dores no joelho, se você tem problemas com os ligamentos, algum ligamento do joelho, manda a sua contribuição, aproveita esse momento, porque a consulta está aberta para que você participe. Te lembro também que nós temos enquete rolando no nosso Instagram, no Consulta ao Doutor. Corre lá e participa. Diretor, coloca pra gente, por favor, a enquete na tela. Prevenção de lesões no ligamento do joelho. Então, na sua opinião com relação à prevenção, fazer exercícios de fortalecimento muscular são importantes. Manter o peso ideal para a sua altura é determinante.
ou evitar atividades de impacto, ou então não ficar na mesma posição por muito tempo. Entra lá, participe, estamos aguardando, é claro, a sua contribuição. Bom, para a gente entrar então na nossa aula de hoje sobre ligamentos do joelho, apresento a vocês os nossos professores, os nossos doutores. Recebo o doutor Diego Escudeiro de Oliveira, que é médico ortopedista especialista em joelho e medicina esportiva. Excelente tarde, doutor. Boa tarde, Dani. Queria agradecer mais uma vez estar aqui com vocês e vamos falar desse assunto super importante, que são os ligamentos. Né? Super importante. E estamos também com o doutor Matheus Oliveira de Almeida, fisioterapeuta, especialista em fisioterapia do aparelho locomotor do esporte pela Universidade Federal de São Paulo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Dani. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Estou à disposição aí para a gente tirar dúvidas, fazer um bate-papo legal aí sobre lesões ligamentares do joelho. Então vamos lá que o assunto vai render hoje, gente. Para começar, eu queria entender, doutor Oliveira, qual ou quais são as funções dos ligamentos do joelho, por que ele é tão importante, por que os ligamentos são tão importantes para a gente? Vamos lá, Dani, acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é um ligamento, né? Então, vamos começar do básico. O ligamento, o nome já diz, é o que liga um osso no outro, né? Então, fica simples. Então, para a gente ter um osso conectado no outro, a gente vai precisar de uma estrutura que nós vamos chamar de ligamento, né? No joelho, a gente tem uma série de ligamentos. Tá. Né? Todo mundo já deve ter ouvido falar no ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior. Mas, além deles, a gente tem uma série de outros ligamentos que ficam ali em volta do joelho, se posicionando. E eles vão dar para a gente a possibilidade de ter estabilidade nos diversos movimentos do joelho. A gente vai conseguir dobrar, esticar o joelho, rodar o joelho, né? Isso é uma coisa que a gente faz e nem percebe muito, a gente roda o joelho. E o joelho tem uma mobilidade também que a gente não percebe no dia a dia, que é de fazer esse movimento de um lado para o outro, que nós vamos chamar aí de varo e valgo, nome bem específico, mas na verdade a gente vai precisar de um monte de ligamentos para poder fazer esse movimento e ter estabilidade. Então, para a gente andar com tranquilidade, fazer uma atividade física com tranquilidade, sem ter aquela sensação de falseio, de o joelho não responder, é eles que nós estamos precisando manter saudável e por isso a importância desse tipo de estrutura no nosso corpo. Parece você explicando aqui pra gente uma bela engenhoca criada por Deus, mas com tamanha perfeição, não é? Porque tudo ali funciona perfeitamente. Exatamente. Quanto mais movimento a gente tem, né, quanto mais complexidade para esse joelho mexer, transladar, rodar, mais ligamento, mais coisa a gente precisa ali controlando isso. Então a gente tem uma série, né, de coisas em volta do joelho que controlam isso tudo de forma coordenada. Quando essa coordenação acaba, a gente vai ter um problema. E a gente está falando de quantos ligamentos? Olha só que bacana essa imagem que aparece aqui na nossa tela, que o João coloca aqui pra gente. Esse ligamento, qual que é, doutor? Aí a gente vê, inclusive, uma lesão, né? A lesão do ligamento cruzado anterior. Eu acho que é o ligamento mais machucado aí, o que mais a gente escuta. Algum jogador machucou jogando futebol. Então, esse é um ligamento que a gente mais machuca e tem mais repercussão na vida do paciente. Não que os outros ligamentos não tenham repercussão na vida, mas esse é um ligamento que machuca bastante e incapacita bastante. Então, a gente dá bastante atenção para esse tipo de ligamento, que é o ligamento cruzado anterior. Tá. Tem uma série de outros ligamentos em volta ali, e inclusive alguns que vão trabalhar junto com ele, que vão ajudar ele a fazer a função dele, né? Esse ligamento que foi mostrado ali, que é o ligamento cruzado anterior, ele vai controlar o movimento de para frente e para trás do joelho, então vai deixar o joelho firme para ele não escapar para frente nem escapar para trás, e vai ajudar a controlar a rotação. Se vai rodar para dentro, rodar para fora, então ele vai ajudar a gente nesse controle, nesses principais movimentos aí que eu contei, né? Então ele é muito importante no nosso dia a dia. Entendi. Doutor Almeida, quantos ligamentos a gente tem? A gente consegue mensurar?
Então, a gente tem esses ligamentos principais, que o Dr. Diego estava comentando, né, do joelho. A gente tem ligamentos menores que acabam não sendo tão lesionados e não tão importantes. Então, não sei te dizer precisamente agora quantos ligamentos são? a gente tem no joelho, né? Mas, assim, entre os mais acometidos, os mais lesionados, tem o ligamento cruzado anterior, como ele acabou de falar, os ligamentos colaterais, né, tanto medial quanto lateral, e o ligamento cruzado posterior também. Então, eu diria que esses 4 estão entre os mais importantes, mais acometidos, quem a gente acaba lidando mais com os pacientes no nosso consultório. Por que eu fiz essa pergunta, inclusive 2 vezes, né, para cada um de vocês? Porque parece que vocês descobriram um novo ligamento em 2020, não é, doutor? Isso. Então, eu queria entender um pouco sobre como é que funciona esse andar da ciência com relação às descobertas, essa inquietação de sempre continuar estudando. O que levou a essa descoberta, inclusive? Quando a gente fala desses 4 ligamentos, são os mais importantes e os mais comuns de se lesionar, a gente desenvolve, então, uma série de tratamentos específicos para cada um desses ligamentos, né? Ligamento cruzado anterior, posterior, em algumas vezes vai precisar de uma cirurgia para reparar ou para reconstruir, fazer um ligamento novo. Isso acontece há muitos anos, isso não é uma coisa recente, né? A gente tem uma evolução nesse tratamento desse tipo de ligamento há muito tempo. Só que a gente chega sempre num patamar em que a gente quer mais, né? Então, tá bom, quantos jogadores a gente não vê por aí que machucou o ligamento cruzado, voltou a jogar, opa, foi legal. Mas a gente tem uma pequena parcela dos tratamentos que a gente ainda tem falha. Então, a gente tem uma pequena parcela que, opa, deve ter alguma coisa a mais, porque a cirurgia ficou ótima, ficou tudo bem, tudo certinho, mas a gente não conseguiu retomar aquilo que esse paciente fazia antes, e etc. Buscando essa perfeição, que aí vem a pesquisa clínica, a pesquisa anatômica, para tentar encontrar onde tem mais algum detalhezinho que a gente está deixando passar, né? Nos últimos anos aí a gente vê que a periferia, né, o que está em volta do joelho, não só o que está lá dentro, no meio da articulação, mas o que está em volta do joelho, ajuda nessa estabilidade. Talvez fosse isso que a gente estava negligenciando aí. Então, essa periferia aí, que tem alguma série de ligamentos em volta ali, ajudam, por exemplo, a ter um melhor resultado no ligamento cruzado anterior. Então, às vezes a gente vai lá, machucou o cruzado, reconstruiu o cruzado, opa, mas tinha um ligamentozinho fora ali que machucou junto. A gente deixou passar, o resultado talvez não tenha sido tão bom quanto se a gente tivesse olhado, né? E aí essa história do novo ligamento, né? Na verdade a gente está apresentando uma estrutura anatômica, né? Que a gente acabou encontrando em pesquisas. 2020 a gente lembra da época terrível da pandemia em que a gente teve uma diminuição brutal de tratamento ortopédico, porque o foco é nem se tratar o Covid, e eu concordo, era esse o momento que a gente estava passando. Mas a partir daí, a gente trabalha num hospital escola que tem especializandos e etc. E começou a estudar, gente, o que nós vamos fazer com o pessoal que está aqui e não tem cirurgia para ensinar eles a operar. Então, a ideia foi, já sei, vamos pegar peças anatômicas e vamos estudar o joelho, treinar no joelho, aquilo que a gente faria no doente. E a partir daí, a gente começou a observar que poderia ter uma estrutura que nunca tinha sido descrita, né? E nessas peças anatômicas, nesse estudo que a gente começou a fazer, a gente começou a aparecer uma estrutura nova na periferia do joelho com uma característica de ligamento, né? Até a imagem que aparece, queria que você explicasse para a gente. Exatamente. O que acontece, né? Ali a gente vê uma imagem de um joelho, da parte de dentro de um joelho, da parte de dentro da perna do joelho, na qual a gente vê o ligamento cruzado lá dentro, mas se a gente conseguir olhar nessa imagem da esquerda, parece que tem um vazio, um quadrado vazio que a gente consegue até ver lá dentro do joelho.
Da direita, a gente vê que tem uma estrutura a mais ali que está entrando na frente do joelho, né? Eu acho que até tinha uma outra imagem que eu até, se a gente puder colocar, essa estrutura nova começou a aparecer nesse estudo, né? Então, o que a gente pensou? Poxa, isso pode ser uma coisa nova. Mas não é assim simples, né? Você não pode chegar e falar, olha, tem uma coisa nova aqui, gente, acredita em mim e descobri uma coisa nova. Foi feita uma série, a gente tem uma série de pelo menos 4 ou 5, já deve estar no 6º ou 7º estudo publicado sobre esse assunto em revista internacional, para mostrar para a comunidade, inclusive entender a opinião da comunidade daquilo que a gente está achando, se realmente vale a pena a gente estudar isso ou não. Até tem uma parte da equipe agora em Londres na semana que vem para demonstrar esse ligamento para fora e sedimentar esse conhecimento. Então, aquela imagem que a gente tinha visto rapidinho ali, se a gente conseguir voltar, até mostro de novo, mostra o seguinte, veja, isso aí é como se a gente estivesse olhando o joelho dentro. Vamos imaginar que a gente cortou a nossa perna no meio e estamos olhando o joelho lá de dentro. E vejam, nesses pontinhos azuis que a gente tem em volta, né? E aí eu respondo a tua pergunta. Ali a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais 2 dentro, 9 ligamentos. Né? Então esses azuis são ligamentos que auxiliam o ligamento cruzado anterior a controlar o joelho, né? E aí se a gente olhar com calma ali onde está escrito AM, ali naquela parte da frente ali, vejam que tem um espaço livre, não tem nenhum pontinho azul ali. É uma região que a gente, poxa, não é possível que a gente tenha um estabilizador do outro lado ali, né? Que a gente tá escrito ali LAL ou banda iliotibial, são ligamentos ali, são estruturas que vão dar estabilidade desse lado de fora. Do lado de dentro não tem nada. A gente fala, não é possível que um joelho tão bem projetado, tão bem feito, não vai ter nada ali. E aí que a gente descobriu essa outra estrutura, essa nova estrutura. Se a gente botar outra imagem parecida com essa, a gente vai ver aparecendo ali naquele espaço vazio um ligamento que a gente vai chamar de ligamento oblíquo anterior. Tá errado ali, escrito ligamento oblíquo anterior. Né? Então ali aquela é a estrutura que a gente descreveu como uma nova estrutura anatômica. Né? Então, essa foi a jornada que a gente está tendo até aí. Né? Mas aquilo que a gente descobre e não tem aplicação prática não serve para nada. Então, a gente começa a pensar por que isso... Para que isso vai ajudar? De que forma, sim, né? E de que forma você Exatamente. vai pontuar e essa é a parte do estudo que a gente está fazendo agora, atualmente, é adicionar essa reconstrução junto da reconstrução do ligamento cruzado. Então, a gente trata o cruzado e essa estrutura junto, por exemplo, e a nossa hipótese é que isso, com certeza, vai melhorar o resultado do tratamento. Então, a gente vai ter um melhor resultado. E te agradeço demais por você compartilhar essa descoberta aqui com a gente, com os nossos telespectadores do Consulta ao Doutor. Agora vamos seguir olhando sobre as lesões. Doutor Almeida, quais são as lesões mais comuns nos ligamentos do joelho? Então, eu diria que a gente pode pensar nessas lesões, as lesões traumáticas, né, que envolvem ali, um atleta, ele está jogando futebol, ele está realizando a corrida e muda de direção. Aí, então, a gente tem essa lesão mais comum nesses casos, é a lesão do cruzado anterior, né, do ligamento cruzado anterior. Então, são as lesões que eu diria que são a lesão ligamentar mais comum relacionada à prática esportiva desses esportes que envolvem mudança de direção, salto, né? Então, são os esportes que têm essa característica. Então, o ligamento cruzado anterior, que o doutor Diego estava comentando, é a principal lesão. Né? Então, é o que a gente mais encontra, né, no futebol, no vôlei, no basquete, esqui, entre outros esportes que envolvem esse movimento de mudança de direção, pivoteio no joelho. Bacana. E, gente, olha só. Daqui a pouco a gente vai se aprofundar, falar mais sobre os tratamentos que estão disponíveis com os nossos doutores que estão aqui com a gente. Mas antes, eu gostaria de entender, gostaria de mostrar para vocês a forma como a acupuntura, que é uma técnica aí que é milenar, pode ajudar quem sofre com lesões no ligamento do joelho. Para isso, vamos para o nosso bate-papo online. Vamos bater um papo agora, apresento para vocês Patrícia Lucas, que é enfermeira acupunturista. Seja muito bem-vinda, viu, Patrícia?
Obrigada, Dani. Oi, pessoal. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, falar um pouquinho sobre a visão da medicina chinesa nas questões do joelho, né? Queria que você explicasse para a gente como que ela vem para auxiliar, de que forma que ela contribui. É mais na questão do tratamento da dor, é na questão da reabilitação, de que forma? A acupuntura, nesse caso, né, das lesões, dos ligamentos e tudo mais, ela vai associar, ela vai ser uma terapia complementar, né? Então, aliviando a dor, aliviando alguns sintomas. Mas é importante a gente falar também que, pela visão da medicina chinesa, essas dores no joelho, elas são muito relacionadas à energia do fígado. Então, como acupunturista... Pois é. Como acupunturista, como terapeuta da medicina chinesa, a gente nunca olha apenas uma questão, né? Houve uma lesão, a pessoa sofreu ali um acidente, um trauma no local, porém nós precisamos olhar todas as outras questões que ela apresenta. Como que causou isso, qual foi a raiz disso, se é uma questão estrutural mesmo, então é isso nós tratamos de uma maneira, se tem alguma outra questão relacionada à emoção também, porque na medicina chinesa, o fígado que cuida dos nossos tendões, dos nossos ligamentos, né? O fígado, a energia do fígado. Então a gente precisa analisar se é uma pessoa muito raivosa, se ela tem muita emoção ali, reprimida, então nós olhamos todo um contexto. Reduzimos a dor, auxiliamos na redução da dor, mas também é importante olhar em outros aspectos também. Perfeito, achei isso daí muito interessante, porque tem a ver não só com as questões emocionais do paciente, como também nutricionais, passa por um tudo, certo? Certo, exatamente, isso mesmo. Doutora, existe alguma preparação, existem riscos ou efeitos colaterais associados a esse tipo de tratamento? Ou existem pessoas que não podem fazer, que há uma contraindicação de fato? É importante, essa pergunta é muito interessante por causa do seguinte. Quando eu tenho uma lesão, a acupuntura ela não repõe a estrutura, né? Se você fizer colocar as agulhinhas ali onde tem a lesão, ele não vai fazer igual uma cirurgia, vai ligar, juntar ali os ligamentos. A acupuntura, nesse sentido, ela não vai funcionar, então ela vai ser complementar. Não tem contraindicação. O que nós sempre orientamos por exemplo, se a pessoa tem um tumor, se ela tem uma ferida ali aberta, uma cicatriz cirúrgica, nós não vamos fazer acupuntura naquele local, né? E sim escolher outros pontos para auxiliar no processo de cicatrização, para reduzir a inflamação. Mas no local ali onde tem o machucado, né? Ali nós não fazemos acupuntura, a gente escolhe outros locais. E o efeito colateral, ele, graças a Deus, ele não existe. Então, é possível nós retirarmos a dor do paciente que tem aí uma dor muito significativa apenas com acupuntura. Existe também a fitoterapia chinesa, que são ervas e plantas, né, que nós vamos formular ali, fazer uma fórmula chinesa para melhorar as condições do paciente também, e aí evitando efeitos colaterais muito grandes com excesso de medicação, que pode sobrecarregar todo o organismo aí do paciente. E assim, doutora, quantas sessões que são recomendadas? E aí eu gostaria, claro, que você associasse a algum problema, de repente contasse para a gente algum relato, que eu queria entender, mensurar, inclusive para quem nos assiste, qual seria o tempo desse tratamento? Existem algumas formas de nós fazermos o tratamento com a acupuntura. Existe uma forma mais harmônica, por exemplo, hoje eu estou estressada, estou cansada, preciso relaxar a mente um pouquinho, então eu vou fazer uma sessão de acupuntura de harmonização, só para relaxar. A gente não está tratando nada, só está reduzindo os sintomas, né? Mas se for para um tratamento mais específico, então a gente sempre orienta entre 8 a 10 sessões, por exemplo, uma enxaqueca, né? Nós tratamos a enxaqueca com mais ou menos 10 sessões, porque não é somente ir colocar as agulhas. O paciente ele precisa também ter uma mudança no estilo de vida. E falando de dor, o joelho aí, né, que a gente estava comentando agora, falando bastante de joelho, existem muitas pessoas com dor no joelho, né, e já procurou várias questões, vários tratamentos e não consegue eliminar essa dor.
A gente sempre fala que quando uma pessoa ela está com mais de 3 meses de dor, então ela já tem uma dor aí crônica, nós avaliamos o estilo de vida da pessoa. Porque, por exemplo, eu machuquei o ombro. Então, eu machuquei o ombro, fiz o tratamento, mas aquela dor permaneceu. Faço o exame e não tenho nada, né? Faz exame, mostra ali, toda a estrutura ela já está recuperada, mas o paciente continua com dor. Nesse caso, nós falamos que ele já tem uma dor uma dor mais crônica por hipervigilância. O que significa essa dor por hipervigilância? O paciente ele realmente tratou, não tem mais nada ali, mas ele ficou com aquele negócio: se eu erguer a mão vai doer, se eu trocar de blusa vai doer meu ombro. Então ele fica ali concentrado naquela dor que já foi tratada a lesão, mas a dor ainda existe. E ele manda a mensagem para o cérebro falando assim: olha, eu ainda tenho alguma coisa aqui, e na verdade não tem. Então a gente trata com medicina chinesa, não só a acupuntura, mas outras técnicas, a dietoterapia, né, que são os alimentos ao favor, e também a mudança no estilo de vida, para que a pessoa ela possa perder esse medo de movimentar, né, e poder circular a energia, poder circular sangue, poder circular oxigênio de uma forma mais fluida. Então, a medicina chinesa ela vem com esse olhar também, né, para que possa a pessoa restabelecer o estilo de vida dela, possa restabelecer a qualidade de vida e poder ficar sem dor, porque ficar com dor é tão ruim, né? Ficar Ninguém com dor, merece. ficar com dor é uma coisa que a gente sempre fala aqui no programa, doutora. Muitas pessoas se acostumam a viver com dor. Eu tenho uma dorzinha aqui nas costas, eu tenho uma dor aqui no meu pescoço, e aí não trata, e essa dor vira praticamente parte da pessoa, não é verdade? Exatamente. Queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre a eficácia do tratamento com acupuntura. Como que você avalia? A eficácia ela é muito positiva, desde que o paciente ele siga certinho as nossas orientações. Falando mais um exemplo aí, por exemplo, de cólica menstrual, né? Nós conseguimos eliminar a cólica menstrual fazendo os ajustes dos órgãos internos que estão em desequilíbrio. Então, a mulher, ela costuma ter a cólica achando que é normal. E, na verdade, não é normal você sentir essas dores. Então, com 4 ciclos menstruais, a gente começa a fazer a acupuntura, complementa com fórmula chinesa e a mulher não tem mais cólica. Então, isso é comprovado, existem estudos científicos que demonstram isso. Mais um exemplo, o calor da menopausa ali no climatério, nós também conseguimos eliminar. Então, é possível fazer um tratamento com acupuntura, ser eficaz, ser eficiente e melhorar com certeza a qualidade de vida da pessoa que está com dor, ou então uma questão emocional, controlar um estresse, né? Lembrando que o estresse ele é importante na nossa vida, a ansiedade ela é importante, mas desde que você não viva naquele sofrimento, né, do estresse, você não viva ansioso. E aí, com as técnicas da medicina chinesa, com respiração, nós conseguimos equilibrar tudo isso. E o que é muito bacana é a gente entender que o tratamento é para o todo, né? Não é só uma questão específica, a gente está falando, é claro, às vezes de uma doença, uma questão crônica, uma dor crônica, então o tratamento é muitas vezes para o todo. Quem gostou desse meu bate-papo, eu vou aproveitar, gente, para já passar o contato da doutora Patrícia Lucas. Ela é enfermeira acupunturista. O Instagram dela, gente, é patricia.belucas. Está aparecendo aí a forma como escreve aí na sua tela. Eu me despeço agora de você, doutora, porque eu vou me levantar para deixar um recadinho aqui para quem nos assiste. Mas antes, temos uma pergunta da nossa audiência. Por favor, diretor, pergunta na tela. A pergunta é da Silvia Cardoso. Silvia Cardoso aqui de São Paulo, capital. Boa tarde, Dani doutora. Levei um tombo há 1 ano. Já faço fisioterapia, RPG para o joelho direito, mas o problema maior é que eu não consigo subir escada. É como se algo prendesse ele. A acupuntura seria, então, uma boa estratégia para a dor? Seria uma ótima estratégia, mesmo porque o joelho, pela visão da medicina chinesa, ele controla toda a nossa flexibilidade. Então, nós vamos avaliar a flexibilidade emocional também. Muitas pessoas que têm dor
no joelho, já tratou, não tem mais nada em exame, mas continua com aquela dor ali fixa. Então, nós avaliamos da seguinte maneira: joelho doente são pessoas mais rígidas, pessoas inflexíveis. Então, nós trabalhamos o fluxo de energia interna, trabalhamos a energia do fígado, né? Trabalhamos aí todas as questões que nós precisamos para desestagnar essa dor. Com certeza você pode fazer acupuntura que vai te auxiliar nesse processo, né? E aí não somente com a acupuntura, às vezes tem gente que tem medo de agulha, não gosta, nós conseguimos fazer o tratamento também com laser, né? Laser e acupuntura, que é uma canetinha de laser nos pontos específicos de acupuntura. Então existe aí uma gama de tratamento que nós conseguimos fazer para melhorar essa dor, para você melhorar a sua qualidade de vida também. Se você está gostando do bate-papo, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais Consulta ao Doutor. Seja bem-vindo mais uma vez, o Consulta ao Doutor está de volta. Estamos aqui tendo uma verdadeira aula sobre ligamentos do joelho. Mas antes de mais nada, te lembro que hoje é um dia muito especial. Pois é, a Igreja Internacional da Graça de Deus comemora 44 anos. E eu tinha pedido aqui no começo do programa para que você que me assiste, se tivesse uma história bacana, quisesse compartilhar com a gente sua história de transformação, trazer aqui para a gente algum relato, enviasse para a gente a sua mensagem para o 0 Operadora 11 3337 5886 e nós recebemos já algumas mensagens. Vamos compartilhá-las com você, é claro. Por favor, diretor. A mensagem é da Luziete Pereira. Boa tarde, sou da Igreja da Graça aqui de Petrópolis, Rio de Janeiro. Muito obrigada, que bacana saber que você fala com a gente aqui como uma carioca nata, não é verdade? Estou mandando essa mensagem parabenizando a Igreja da Graça pelos seus 44 anos de existência. Luziete, muito obrigada, viu, pelo seu relato. Temos também a mensagem do Gustavo Gomes, de Ouro Preto, Minas Gerais. Boa tarde, Dani, que Deus continue abençoando a Igreja Internacional da Graça de Deus, que Deus abençoe os pastores, obreiros, membros e etc., porque não sou só um membro, mas também sou cinegrafista aqui em Ouro Preto, Minas Gerais. Então, Gustavo de Ouro Preto, muito obrigada aí pela sua colaboração. Somos parceiros, não somos? Aqui trabalhando a cada dia para levar a informação para qualquer canto, não é verdade? Muito obrigada pela sua contribuição. E, gente, então, voltando aqui para o nosso bate-papo, estamos conversando com o doutor Diego Escudeiro de Oliveira, ele que é médico ortopedista, especialista em joelho e medicina esportiva, e também com o doutor Matheus Oliveira de Almeida, fisioterapeuta especialista em fisioterapia do aparelho locomotor do esporte. Estamos aqui falando sobre a importância dos ligamentos do joelho e eu queria entender mais sobre as lesões, doutor. Como que as lesões se comportam? O que elas representam para a gente? Então, vamos lá. Quando a gente fala numa lesão do ligamento do joelho, ou na maioria dos ligamentos, a gente está falando de algum trauma. Alguma coisa aconteceu. Torceu, caiu, bateu. Dificilmente você vai ter uma lesão degenerativa. Então, a gente vai pensar em alguma coisa aguda sempre. E a partir do sintoma que o paciente vai falar para a gente começa a pensar se machucou um ligamento ou outro ligamento. A partir daí a gente começa a desenhar o diagnóstico de qual ligamento pode ter machucado nesse trauma. Uhum. Quando a gente pensa em sintomas, que sintomas são esses? Eles mudam de acordo com o grau, eles mudam de acordo com o local lesionado, como que ele se comporta? Então, os sintomas vão variar de acordo com o grau da lesão e o tipo de ligamento, né? Tá. Qual o ligamento acometido. Então, esses sintomas, normalmente, como por ser parte de um trauma, envolve dor, né? E a depender do grau da lesão desse ligamento, você vai ter mais ou menos instabilidade no joelho. Então, aquelas lesões maiores, mais importantes, que envolvem, por exemplo, uma ruptura completa de um ligamento, além de dor, edema, esse paciente vai relatar aquele falseio no joelho, aquela instabilidade no joelho, pela ter tido uma lesão importante em algum dos ligamentos. Então, vai depender do grau e do tipo e do ligamento acometido. Então, a gente pode elencar, por exemplo, dor e essa sensação de falha. E edema, que é o inchaço. E o inchaço. E o inchaço. Também é bastante, a gente
Então, é importante a gente pontuar. Como que acontece o diagnóstico? Muitos pontos a gente tem como dizer que são clínicos, mas quais exames que eu preciso fazer? O diagnóstico, ele passa pelo exame físico. Então, precisa pôr a mão no joelho e sentir como esse joelho está, né? Ultimamente a gente vê uma inversão, né? Às vezes a gente sempre vê, primeiro fez o exame para depois, machucou tal coisa, está escrito no exame. É o contrário, né? O que a gente precisa fazer? Examinar, tem alguns testes específicos que o ortopedista, o fisioterapeuta conhecem para testar esse joelho, forçar algum tipo de instabilidade e a partir daí você continuar construindo o seu diagnóstico, junto com aquela primeira história de como foi que machucou, etc. Aí a gente adiciona esse teste físico ali, o exame físico no consultório, e a gente confirma isso com algum tipo de exame de imagem. Né? Na grande maioria das vezes, para a gente confirmar, nós usamos a ressonância magnética, que é o padrão ouro aí para fazer o diagnóstico de lesão de ligamento. Mas se a gente não tiver toda essa bagagem antes, a ressonância sozinha, por si só, não vai fazer o diagnóstico. Não importa tanto. Exatamente, como o Matheus falou, né? Tem uma lesão ali, tem sintoma, mas será que foi completa ou não? O teste físico ali, ele vai confirmar, né? Perfeito. Agora eu vou trazer a seguinte situação. Um paciente vai ao seu consultório, pega a indicação de fazer todos esses exames, recebe então a sua ressonância magnética e, obviamente, acontece com muita gente que eu sei, aí você que me assiste, tem o impulso de abrir e ler o próprio laudo. E aí, claramente, a gente começa a ler questões como estiramento grau 2, descontinuidade das fibras do ligamento cruzado anterior, caracterizando ruptura total. A única coisa que passa na nossa cabeça é, e aí? Vou ter que operar? Se eu tiver que operar ou não, quanto tempo que eu vou estar boa de novo, em quanto tempo eu vou poder voltar à minha rotina de sempre. E aí as questões, e quando a gente joga no Google, então, aí é batata, acabou. Exatamente. Muitas vezes os piores resultados é que saem ali. Aí eu queria saber um pouco de vocês, como é que se comportam esses pacientes assim que eles chegam para vocês. Essa é uma situação corriqueira, né, no diagnóstico. Não julgo o paciente que abriu ali o laudo, porque o exame é dele, ele tem que ver o que está acontecendo. A curiosidade é grande. Exato. Só que a partir do momento que a gente joga no Google, a gente tem as informações desconexas ali. Por isso que é aí que entra o profissional e que entra a importância da gente juntar todas essas informações que a gente teve, como machucou, como foi o exame físico, clínico, quais são os sintomas, o que vem escrito no laudo, comparar com o que está escrito no laudo com as imagens do exame e a partir daí a gente chega numa conclusão. É uma investigação, praticamente. É uma investigação, né? A gente brinca que a parte mais difícil, né, do tratamento todo, do meu lado, né, do médico, é indicar ou não a cirurgia. Essa é a parte difícil. Fazer a cirurgia nem tanto e a mais difícil ainda é não indicar. Saber quando não precisa. Né? Então, se a gente pegar pura e simplesmente, como você leu aí, ruptura completa do ligamento cruzado, se a gente olhar isso e falar, opa, é cirúrgico, calma lá. Se não tiver o sintoma, no teste físico não for, só o exame está me contando isso, não necessariamente o tratamento vai ser cirúrgico. Claro, a maioria das vezes vamos ser bem honestos, tá? Mas a gente precisa juntar tudo isso. Se a gente negligencia alguma parte desse processo aí com certeza o resultado não vai ser dos melhores, né? Então é importante juntar todas as informações. Perfeito. Doutora Almeida, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre as opções de tratamento, principalmente porque no seu caso, como fisioterapeuta, existe todo um trabalho que pode ser feito para evitar uma cirurgia, quanto, é claro, o processo de reabilitação. Mas vamos focar primeiro nesse pré-cirúrgico para evitar a cirurgia. Preventivo, né? O preventivo. A gente sempre fala que o ideal sempre era ter um trabalho preventivo, né? Ao longo da vida. Ao longo da vida, a gente falando de profissionais do esporte, profissionais, o atleta amador, aquele que joga futebol só no fim de semana, o ideal é que ele fizesse um trabalho preventivo. Né? Porque em alguns casos, como ele comentou, jogou futebol, teve a lesão do ligamento cruzado anterior. A maioria dos casos é cirúrgico e
e aí não tem jeito, vai ter que ir para a cirurgia para ele poder voltar a jogar futebol. Então, se ele faz um trabalho preventivo, você diminui muito a chance de você ter uma lesão e, consequentemente, ter que fazer uma cirurgia, né? E esse tratamento preventivo, para esses casos ligamentares do joelho, envolve principalmente fortalecimento muscular, da musculatura da coxa, principalmente, né? Musculatura da coxa e do quadril, e um trabalho de propriocepção, que também é chamado de treinamento sensório-motor, que são exercícios para trabalhar a estabilidade do joelho, o equilíbrio, o tempo de resposta da articulação do joelho em determinadas situações de instabilidade para o joelho, para justamente evitar essa lesão ligamentar. Perfeito. Então, a gente está falando aí principalmente de fortalecimento e equilíbrio. Isso, que a gente chama de propriocepção, que é um termo mais geral, né? Tá. Que envolve o equilíbrio e essa resposta, esse controle motor, esse treinamento sensório-motor, que envolve exercícios de equilíbrio, superfícies instáveis, cama elástica, tábua de equilíbrio, entre outras opções que a gente tem na fisioterapia para trabalhar essa parte. Perfeito. Temos pergunta da nossa audiência. Por favor, diretor, pergunta na tela. Pergunta do Domingos Salles, aqui de São Paulo. Domingos, muito obrigada pela sua contribuição. Seja bem-vindo aqui no nosso bate-papo. Olá, Dani e doutores, boa tarde. Há 2 anos atrás, levei um tombo e acabei tendo um desligamento no meu joelho e tenho muitas dificuldades para andar e também dobrar o joelho. O que eu posso fazer? Seria caso para a cirurgia? Vamos começar, então, com... Vamos lá. É aquilo que eu comentei agora há pouco. A gente precisa juntar todas as informações que a gente tem, né? O que ele conta pra gente? Ele teve um trauma, como a gente falou, provavelmente esse trauma machucou algum dos ligamentos do joelho, e a partir daí a gente precisa traçar qual que é o tratamento. Pode ser cirúrgico, pode não ser cirúrgico, depende exatamente de qual ligamento nós estamos falando. Tá? Então, como eu mostrei naquelas imagens ali, a gente tem uma infinidade de ligamento, né? E isso, o tratamento é individualizado, a gente não pode generalizar, né? Machucou o ligamento, faz isso. Não, depende de qual ligamento, que grau foi machucado, etc. Né? Mas vale a pena uma avaliação mais de perto aí para ter mais informações. Né? E, doutor Almeida, no caso, então, do Domingos, por exemplo, ele teve um trauma, mas de que forma a fisioterapia pode ajudá-lo? Então, até ele ter essa decisão, né, de qual o ligamento lesionado e se vai ser ou não um tratamento cirúrgico, o que a fisioterapia pode ajudar ele nesse intervalo é analgesia, melhorar a dor dele, melhorar, no caso de um inchaço, melhorar o inchaço nesse joelho, para ele poder voltar às atividades diárias dele, até uma investigação mais profunda e aí saber, não, aqui é um tratamento realmente cirúrgico ou não. Mas dá para a gente ajudar no caso de melhora da dor e melhora do inchaço, para ele poder voltar, por exemplo, a conseguir andar normalmente, subir descer a escada normalmente, até uma investigação mais profunda. Eu acho que a fisioterapia tem um papel bastante importante também na retomada da confiança, não é? Bastante. Eu acho que esse, assim, a gente pensando principalmente nos casos pós-operatórios, né, e que envolve principalmente atleta, jogador profissional, seja qual for o esporte, às vezes ele está super bem clinicamente, né? A cirurgia foi bem feita, a recuperação muscular dele foi bem feita, mas tem uma questão de confiança que às vezes é difícil ele recuperar, né? Então, e aí o próprio atleta fica se perguntando por que eu não estou jogando no mesmo nível que eu estava pré-lesão, sendo que eu estou bem clinicamente, né? E acho que passa por uma questão dessa de confiança, é confiar, não, meu joelho está bom, eu posso voltar a fazer os mesmos movimentos que eu fazia, que eu não vou ter uma nova lesão, que eu não vou sentir dor, que eu não vou ficar um tempo afastado novamente. Essa eu acho a parte mais difícil e mais complexa aí, né, no caso dessas lesões ligamentares. É dia após dia, né? Dia após dia, diário, é um contato bem extenso mesmo com o paciente. E agora eu queria entrar no assunto, no tema, né, na parte de quando o caso é cirúrgico. Aí eu queria trazer o exemplo do nosso craque Neymar. Eu peguei um dado de novembro, que foi quando ele foi para a sua 3ª cirurgia, e ele tinha 29 lesões, se eu não me engano. Aí a gente pensa, né, 29 lesões, 3 cirurgias. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre a importância de quando, né, um caso de quando é aconselhável fazer a cirurgia de fato. Toda vez que a gente vai falar num atleta de alto rendimento, de alta performance, Neymar não tem performance maior que essa,
nós estamos pensando no limite do corpo, né? Então ele vai estar sempre trabalhando no limite ali. Quando a gente trabalha no limite, apesar de toda a prevenção, de todo o preparo que com certeza o Neymar fez, ele está sujeito, inclusive, à lesão, a um trauma ali, à infelicidade da lesão. Então, apesar de toda a prevenção, a gente tem alguns casos que ocorre a lesão, a infelicidade, não tem como controlar isso. E veja que 29 lesões, nem todas precisaram de um tratamento cirúrgico, etc. né? Se a gente for pensar, a grande maioria das lesões não precisam de cirurgia, né? Mas aquelas que causam algum dano à qualidade de vida ou então causam alguma limitação que a longo prazo pode ser perigosa, a gente pensa no tratamento cirúrgico. Então, aí a gente vai tomar essa decisão de acordo com o tipo de lesão, com o tipo de paciente e qual é a aspiração do paciente. A gente sempre fala que a partir do momento que ele machucou, ele começou uma jornada. A cirurgia ela é só uma parte dessa jornada do tratamento, né? Aí entra, vou dar o exemplo de uma lesão do ligamento cruzado, do Neymar, a gente está vendo que ele ainda não voltou a jogar. Sim, então, veja, a partir do momento que ele machucou, se eu não me engano, ele operou 1, 2 dias depois já operou a lesão e ainda não voltou. Então, a parte cirúrgica mesmo foi 1% do tratamento. A gente tem todo esse processo de reabilitação que ele é longo, aí entra a parte de fisioterapia, a parte mental, que a gente acabou de falar aqui. Então, é muito importante o paciente entender que a partir do momento que ele teve uma lesão ligamentar ou qualquer lesão cirúrgica, inicia-se uma jornada que só vai terminar quando ele estiver voltando à sua atividade normal. E aí, doutor Almeida, queria entender essa parte da recuperação, essa jornada, como que ela funciona no pós-operatório? Então, né, nesses casos de pós-operatório do ligamento cruzado anterior, é um processo longo. Né? Então, se a gente for pegar, como você deu o exemplo do caso do Neymar, que a última lesão dele foi o ligamento cruzado anterior, que ele fez a cirurgia. Se eu não me engano, a gente já tem 1 ano aí da cirurgia, ou por aí, né? Eu não sei precisar agora exatamente. E até agora ele não voltou ainda a competir. Ele já está treinando, já está tendo contato ali com o futebol, mas não a competir. E aí essa é a parte mais difícil, né? É a pergunta que a gente sempre ouve dos pacientes. Quando eu vou poder voltar a fazer minha atividade, né? Se eu vou voltar a jogar futebol, voltar a jogar basquete, voltar a jogar tênis. E depende muito do paciente. Hoje em dia, assim, nesse caso do ligamento cruzado anterior, a gente sabe que é em torno de 9 meses. Antigamente, pegando, né, na década anterior, a gente tinha casos de pacientes que voltavam com 6 meses. Hoje em dia, sabe que é muito mais prudente esperar um pouco mais para não ter o risco de ter uma nova lesão. Então, antes de 9 meses, hoje em dia é mais difícil você voltar a jogar, né, competir mesmo. Nesse processo, você já está tendo contato, no caso do futebol, né, com a bola, chutando, correndo, mas você ainda não tem o jogo, a competição. Né? E aí o processo é bem, com 9 meses, o paciente tem que ter muita paciência, né, porque ele vai alternar momentos bons e momentos ruins na fisioterapia, vai ter dias com mais dor, dias com menos dor, e a gente tem que ir lidando com ele nesse aspecto. Vamos então, gente, conferir o resultado da nossa enquete. Por favor, diretor, resultado na tela. A nossa enquete, que a gente colocou ali no Consulta ao Doutor, olha ali o resultado aqui. Prevenção de lesões no ligamento do joelho, 46% manter o peso ideal para a sua altura. Em segundo lugar, ficou fazer exercícios de fortalecimento muscular. Gostaria que vocês comentassem aí o resultado da nossa enquete, porque ela baliza, traz para a gente um pouco do pensamento de quem nos assiste e nos acompanha no Instagram. Então, a importância de manter o peso. Manter o peso, eu acho que é super importante, né? Para qualquer tipo de lesão, né? A gente está com, né, o peso ideal, se a gente tiver uma sobrecarga, pensando no joelho, né, que é uma articulação que absorve impacto, então pode ser que contribua para o aparecimento de alguma lesão. No caso específico das lesões ligamentares, eu diria que o fortalecimento muscular ele é mais importante do que para a prevenção. Não que a questão do peso não seja importante, mas para esse tipo de lesão eu acho que o fortalecimento contribui mais. Concorda com o doutor Almeida? Não tenho nem o que me chamou a atenção foi aquela parte, a última alternativa que menos foi votada, que foi do impacto, né? O medo que a gente tem de fazer atividade com impacto. E não faz sentido esse medo, tá?
a gente tem que fazer atividade com impacto, atividade faz parte da nossa natureza, mas a gente tem que estar preparado para isso. Então, o grande problema não é nem a atividade. A gente não pode botar a culpa na atividade de impacto, ela não é a vilã. Mas a gente não ter uma estrutura muscular adequada, ter o sobrepeso aí que vai ser o problema para a atividade de impacto. Então, sempre a gente pega no consultório, o paciente fala, doutor, não quero mais fazer nada de impacto para não me machucar. Então, mas daí você... Fortaleça. Exatamente, se prepara para fazer. Né? Pessoal, se você gostou desse bate-papo que nós tivemos nessa tarde, foi muito bacana, foi muito enriquecedor, bastante informativo, não foi? Então, eu aproveito para passar as redes sociais dos doutores, porque infelizmente o nosso tempo acabou, mas você pode entrar em contato com eles. Doutor Diego Escudeiro, o Instagram dele, dr.diegoescudeiro, telefone está à sua disposição da clínica Ortopedia, 0 operadora 11 3258 1706 e tem também o WhatsApp à sua disposição, 992669790 e contatos também do doutor Matheus Oliveira de Almeida, o Instagram dele, Matheus Oalme, ok? Tá aí a forma como escreve. Telefone dele, 0 operadora 11 98273 7246. Agradeço demais a presença de vocês. E para você que me assiste, amanhã, então, a gente volta a se encontrar no mesmo horário, combinado? 16 horas. Te espero.